Olá, tudo bem? Estamos com mais um episódio de Você Pode com a Morini. Hoje, uma convidada super especial com o tema As Diversidades do Maternário. Com vocês, Fran Moraes. Oi, gente! Muito prazer, que convite maravilhoso. Eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês e com todas vocês que estão assistindo num assunto que é muito, apesar de recente, eu tenho muita coisa para contar que talvez as pessoas nem imaginem que eu passei. Então é uma oportunidade muito legal que eu estou tendo hoje. Eu queria agradecer, por você estar aqui hoje. E começando, Fran, a gente queria saber primeiro quem que é a Francine, antes mesmo das mídias, da Fran Moraes que todos conhecem. Antes de eu ter começado tudo, então vamos lá, bem assim, um resuminho. Eu moro em Lençóis tem mais ou menos uns 20 anos, de 15 a 20 anos. Eu sou de Bauru, estudei, trabalhei lá e eu vim pra cá e eu tinha mais ou menos uns 18 anos e fiquei aqui. Tive relacionamentos, trabalhos e tudo mais. Então eu falo que Lençóis me escolheu, né? É uma cidade que eu admiro as pessoas, os lugares, e eu não me vejo morando em outro lugar. Então eu sou uma menina que gosto de cidades assim menores. Eu gosto desses vínculos que criam com as pessoas de vamos para casa do fulano, ciclano, todo mundo se conhece, um indica o outro. Então eu gosto muito de Lençóis e então eu escolhi viver aqui. Acho que nós três, Nós três, bem acolhidas aqui, É verdade, nós somos de fora também. E aí, todo esse sentimento que você tem de morar numa cidade pequena, eu também sinto, e me sinto muito feliz por também proporcionar acolhida isso para as minhas filhas, que estão vivenciando isso desde a infância. Sim. Porque eu vejo agora na fase adulta o quanto é gostoso ter esse vínculo de amizade. De cidade do interior que eu não tive. Sim. Mas elas estão tendo a oportunidade de ter também. E fora a qualidade de vida, né? Sim, o meu marido morou muitos anos em São Paulo e ele começou a passar a ir para casa almoçar depois que ele veio para cá. Então uma coisa simples de você almoçar na sua casa, ele não tinha isso. Aqui você consegue almoçar na sua casa, aí você dá uma esticadinha, daqui uma hora, em 5 minutos você tá no salão, em 2 minutos você tá no LPF, na aula da Bruna. Então assim, essa qualidade de você otimizar o seu tempo, isso acho que o interior ele apresenta muito bem. E com criança principalmente, né? Porque eu vejo por você, e é um exemplo que eu quero muito com a minha filha, de ir para a escola sim, mas ter as atividades extras, né? Balé, luta, o que ela for querer, mas ela vai ter sim nós com certeza vamos querer que ela pratique atividade física. Então tem que ser um lugar que seja estratégico, né? Escola, natação, pilates. Porque o tempo que você leva para se locomover de um lado para o outro em cidade grande, isso não existe, né? Você não tem tempo lá. É muito mais difícil. E tempo é precioso. Isso é verdade. Hoje elas fazem bastante coisas também, assim, né? Tem várias atividades. Muito importante. E eu acho muito válido também a questão de... Essa parte do tempo é ótimo, porque a gente consegue ter muito mais tempo junto em família. Sim. Se você está fora, né? Como você relatou, meu marido também, quando a gente morava em Santos, que a gente morou um tempo, às vezes eu ficava 2, 3 dias sem vê-lo, né? Porque ele rodava, né? No trabalho. Mas também um pouco pela segurança, assim, apesar de que a gente ainda precisa ter todo esse cuidado, mas essa tranquilidade de ser mais segura, a gente conseguir ter mais tranquilidade morando em casa, que a gente tem preferência e por aí vai. Sim, com certeza. Eu mesmo ter passado por um dos momentos mais pesados de segurança da minha vida, que foi aqui na cidade, que é menor, eu ainda escolho Lençóis. Então assim, era para acontecer. Então poderia ter acontecido em Bauru, uma cidade maior. Não vou entrar em detalhes, mas eu já sofri um sequestro, então como hoje não é o tema, eu não vou contar detalhadamente, um dia na próxima eu conto, mas mesmo assim eu ainda escolho estar em Lençóis, apesar de tudo que aconteceu, eu ainda prefiro Lençóis, prefiro mesmo assim criar minha filha aqui. Que bom. E trazendo agora um pouquinho, do tema da maternidade, a gente sabe que a sua vida também é corrida, antes da maternidade a gente já acompanha você pelo Instagram, pelas redes, e você, diante de toda a correria, você sempre quis ser mãe, sempre
Vocês planejaram? Era um sonho de pequena ou veio a partir do casamento? Não. Eu sei que tem muita mãe que vai ficar chateada, mas espera da mulher já esse... Eu vou ser super sincera. Sim, a mulher desde pequena ela é treinada a ser mãe. Ela começa brincando com boneca, já cuidando da casa. Eu com 15 anos, minha mãe teve que chegar comigo pra mim e falar assim: filha, chega de pedir brinquedo, você já tá mocinha. Eu sempre tive uma infância muito maravilhosa, não tenho do que reclamar. Só que eu tinha outros sonhos para minha vida. Eu queria ser mãe, sim, só que antes eu gostaria realizei sonhos que eu sei que depois da maternidade ia ficar um pouco pesado para acontecer, tipo viagens muito cansativas, exato. Então assim, era um sentimento que eu guardava dentro de mim de ser mãe, sim, porém não era a minha prioridade. Eu queria ser mãe. Eu tinha isso na minha cabeça, não importa como eu ia ser. Eu não sabia se eu podia ter filho ou não. Eu coloquei plano B. Se eu não conseguir, eu vou adotar, mas eu vou ser mãe. Mas não era uma coisa que tipo, eu vou viver em volta disso. Sim, se tivesse que ser mais tarde, por exemplo. Não teria problema. Tanto que o sonho da vida do meu marido sempre foi ser pai. Então, se você perguntar pra ele, Felipe, você quer ser bem sucedido ou você quer ser pai? Eu falo, eu quero ser pai. Felipe, você troca tudo pra ser pai? Troco tudo. E eu enrolei ele por um bom tempo. O combinado era com 30, a gente tá juntos 11 anos. Quando eu fizesse 30, a gente ia tentar, eu puxei até o 32, ele até brincava, não sei de quem que vai aparecer a criança aqui, mas vai ter um filho nessa casa aqui. Acho que eu vou se agilizar. E aí, o sentimento de ser mãe foi acontecendo vários fatores, que aí essa mentinha plantou no meu coração e eu falei, eu quero ser mãe. Eu botei o objetivo da minha vida ser mãe. E aí se transformou um sonho. Não era um sonho da minha vida, durante a minha vida, mas teve um período que virou um sonho da minha vida. Você já tinha atingido as outras metas que você tinha colocado antes? Sim e não. O que aconteceu? Eu, na verdade, cheguei num momento da minha vida que eu comecei a voltar para minha casa depois de festas e senti um vazio. Não sei te explicar. Isso tem quanto tempo? Porque não foi por agora. Não, por isso que eu falei, foi quando começou a semente plantar. Isso a Sossô tá com meses, uns 5 anos atrás. Eu tô com 35, então eu devia estar com uns 30. Eu voltava pra minha casa depois de festas e tal, e aquela coisa, gente, mas parece que minha casa tá vazia, tá faltando alguma coisa. Aí de repente uma amiga ficava grávida, eu falei, nossa, que gostoso acordar um bebê, um cheirinho de bebê. E foi aquela sementinha. Daí eu falei, não, tá na hora. Eu acho que agora... Porque eu tudo que eu faço eu me dedico 100%. Então eu falava pro Fê, eu quero ter um filho para me dedicar 100%. Eu não quero ser meia mãe, eu quero ser mãe inteira. Então eu quero estar pronta, eu quero estar preparada. A verdade é que depois que a gente tem filho, a gente descobre que não existe isso, né? O filho não existe isso. Não, é vivendo e se preparando no dia. Aprendendo diariamente. Exato. E aí eu tentava, eu não conseguia, e fazia exames e tá tudo bem, e vamos lá, e tentava até que o meu endócrino, que cuida da minha saúde há trilhões de anos, descobriu por um exame que não era eu que não podia, que tinha um probleminha simples, era o meu marido. Pediu pra ele, você topa fazer o exame? Ele falou, topo, fez. Pum, descobriu. Um remédio que ele passou, em um mês a gente engravidou do primeiro filho. A gente, isso eu não contei pra ninguém. A gente engravidou pela primeira vez, acho que até você chegou a acompanhar a minha primeira gestação, porque eu acho que eu já estava fazendo aula com você. Não, foi recente. Né? Foi recente. Eu tive era um momento que todo mundo assim tava na expectativa, porque eu já tinha tirado o DIU e o Felipe a gente descobriu o que estava acontecendo, que eu não engravidava. Então a gente falou, agora não tem mais motivo, agora é só engravidar. E eu tive. Foi mais ou menos em dezembro, eu estava saindo de viagem e eu lembro que eu descobri tipo um dia antes de embarcar. Que eu fui para Orlando, depois fui passar o Natal em Nova York. E aí eu fui num médico X, que eu liguei aqui, era feriado, no dia seguinte o cara ia parar de trabalhar tipo 3 horas da tarde e ele falou, não, vem aqui, te passo a vitamina e você vai viajar numa boa. E fui lá, ele passou a vitamina, falei, tô indo amanhã viajar, uma viagem longa, mas beleza. Ele falou, não, pode ir e tal. Eu tava com um pouquinho de sangramento, até então já tinha trocado uma ideia com umas amigas que também tiveram e o bebê nasceu normalmente. E eu falei, não, eu vou. E aí
Óbvio, não foi pelo sangramento, eu acredito que era para acontecer. Eu tive um aborto espontâneo quando eu estava no dia do Natal. Exatamente no dia do Natal. Eu estava oh meu Deus, me fugiu o nome. Num lugar lá, é um prédio onde você... que é todo de vidro e tal, fazendo um passeio com meu marido. Eu comecei na fila a passar mal, na viagem. E um frio, inclusive a gente pegou um frio que entrou pra história de Nova York, foi tipo absurdo, sensação térmica muito baixa. E eu passei mal na fila e tiveram que me tirar da fila da atração. Eu lembro flashes assim de gente, segurança me pegando, me colocando em elevador, todo mundo gritando, sai da frente, sai da frente. Eu fui guiada. Eu tava com uma sensação muito estranha de mal-estar, não sei te explicar. E aí eu cheguei no banheiro, eu só conseguia falar, vomitar. E aí eu cheguei no banheiro era o Summit, lembrei, a atração lá de Nova York. E eu vomitei. Eu não tinha vomitado a gestação inteira, minha primeira gestação inteira. E eu falei, nossa, acho que deve ser enjoo, né? Mas ali, a hora que eu saí do banheiro, eu falei, eu perdi. E eu saí já lá do banheiro, vou emocionar um pouquinho. É a primeira vez que eu tô contando isso. E aí eu saí do banheiro e falei, gente, como que eu vou falar pro meu marido? Era o sonho da vida dele. Era o meu sonho também, tornou meu sonho também. E eu falei, não, vou esperar, vou fazer um teste e esperar acontecer, né? Eu sou muito assim, espera acontecer, né? E aí voltei pleníssima, parecia que não tinha acontecido nada, parece que eu botei pra fora, tava super tranquila. E aí, vamos lá, passeamos e tal. Eu falei, Fê, não tô bem. Ele viu tudo que aconteceu e depois a gente ficou o dia inteiro deitado. Aí eu falei, Fê, eu tô achando que tá sangrando muito, tá estranho e tal. Ele falou, não, calma, a gente já tá pra voltar, a gente faz um exame e tal, já tá, o ultrassom tá marcado, tudo. Aí eu cheguei, eu falei, eu quero fazer um teste. Ele falou assim, não faz isso, faz ultrassom. Eu falei, não, eu prefiro saber antes pelo teste do que ver alguma coisa no ultrassom, que vai ser pior. Aí ele falou, tá bom, eu acho que alguma coisa da sua cabeça, na época ele falou, mas vamos lá. E comprou o teste e negativo. E aí eu contei pra ele na hora, né, porque ele já tava na porta. E foi aquele luto interno meu e dele, assim, dos dois deitar na cama e chorar. E muitas vezes, como era mais o sonho dele, então assim, muitas vezes eu me calava, segurava o choro sozinha, ia lá e consolava ele para dar forças para ele, porque era o sonho da vida dele, né? Mas você se dispôs também a estar realizando esse sonho Sim. dele, e às vezes até acima um pouco Sim. do seu, e aí você se sentiu... É um misto, né? Exato, responsável. Ali a semente do eu quero ser mãe foi plantada. Quando eu perdi, a gente tinha feito vídeo de revelação para postar para os familiares, sabe? A gente já tinha, cria, entendeu? Já tinha comprado algumas coisinhas na viagem e tal. Meu marido fez depois que a gente perdeu, ele fez uma tatuagem gigante no corpo dele. Então a gente, assim, realmente levou como uma perda de um filho que a gente fala, só sou a nossa segunda, né? E por mais que seja uma perda, assim, triste, porque a gente cria uma expectativa, é mais normal do que a gente imagina. Então é até legal falar sobre isso, porque tem pessoas até que nem sabe que tá grávida e perde, entendeu? Tem gente que acha que é um escapezinho, que aconteceu, uma dorzinha, uma cólicazinha, porque você, dependendo do aborto, você não sente fortes dores, você não tem. Eu acredito que aqueles que já tá mais tempo, tudo bem, mas tipo no meu caso, que era 1 mês. Sim. Então assim, foi realmente um escapezinho que eu tive, um mal-estar, e aí deu negativo. Mas eu fiz ultrassom, depois que eu fiz o teste, fiz o ultrassom, e aí a minha médica falou, Fran, explicou o quanto era normal acontecer, principalmente nas primeiras vezes. Exato. Né? E ela falou assim, Fran, é tão milagre de Deus o seu corpo que tá limpo. Se você quiser sair daqui e tentar, você pode. Que daí foi um alívio pra mim e pro meu marido, porque a gente já começou a pensar que poderia ter problema, que eu não ia conseguir engravidar mais, que eu tinha alguma coisa e tal. Aí deu, acho que foi em dezembro, em abril, maio eu engravidei de novo.
da Sossô. E aí eu fiz tudo diferente. Não gravei vídeo nenhum, só contei pra mãe e pai, assim. Eu e ele, nós guardamos por um tempo. E aí, quando a gente estava mais preparado, tava dando 3 meses, a gente começou a contar mais para as pessoas mais próximas e fazer tudo com mais tranquilidade. E aí foi tudo fluindo calmamente. E esse momento, assim, quando vocês, né, relaxaram, que eu acho que deu uma tensão aí durante esse período dos 3 meses, sempre tem esse período, né, da espera aí para contar dos 3 meses, eu acho isso muito válido para quem, né, tem essa importância. Como que foi depois de, então, todo esse preparo para a chegada da Sossô? Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Antes dela. Então, assim, eu não passei a ser ativa depois que ela nasceu para dar mais qualidade de vida para ela, mais saúde. Eu sempre gostei muito de treinar. Então, eu sempre tive na minha cabeça, assim, quando eu fosse engravidar, eu ia manter, dentro do que o profissional me indicasse, a minha vida ativa, praticando atividade física, alimentação e tudo mais. Então, assim, eu me preparei para que tivesse parto natural. Eu fiz LPF, eu fiz fisioterapia pélvica, tarefinha em casa, acompanhamento com personal, alimentação, tudo. Para quê? Que fosse uma gestação leve, não fosse... Eu nunca me vi como uma grávida que fica o dia inteiro deitada, com o pé inchado, cansada. Tive muita canseira, tive muito inchaço, eu tenho problema de retenção, tive muito. Só que ao invés de eu ficar reclamando, eu ia atrás das soluções. Eu sou assim, entendeu? Eu prefiro ir atrás da solução e vou reclamando, mas eu tô indo atrás da solução. Eu sou assim. Que, igual a sua, né? Foi uma gestação, entre aspas, tranquila, porque a gente pode, igual você falou, passando, tinha as coisas. Mas existem as características dentro da gravidez, né? Como Sim. falou, o edema, o cansaço, o sono, os enjoos. Então, Sim. são coisas que você passa mesmo. Tem que passar. Não existe. Enjoou muito? Tive muita azia. Muita azia. Eu chupava limão, picos na gestação. Então eu tive nos 3 meses tive muito. Aí lá pelo a Sossô nasceu prematura, então lá pelo 6º mês eu tive de novo. E foi assim, não foi azia, não foi contínuo. Então eu tive picos de azia, só. No começo, tinha bastante. Você teve muita dor no corpo, assim? Nada, lombar, então, nada, não tive nada. Eu até falava, gente, eu sou estranha, porque as grávidas falam da lombar, mas é porque eu falei, eu acho que eu me preparei, fui me preparando muito. Eu também sempre fazia muita atividade, sempre fui de fazer atividade, mas a hora que sentiu. Deu 5, 6 meses, aquela lombar pegou para as pessoas verem, né? Porque 2 pessoas aqui que já eram ativas antes da gestação, fizeram durante a gestação e não existe, não é que a gente conversou no início, não existe aquela coisa, faz o que eu tô te falando porque comigo funcionou. Não existe isso na maternidade. Você tem que fazer aquilo que se encaixa com a sua rotina, com a sua vida, porque vai ser diferente. Toda maternidade, toda gestação vai ser diferente uma da outra, mesmo que seja 2 filhos. Um vai ser diferente do outro. Você pode falar melhor do que eu isso, né? Por mais que a mesma educação, elas são diferentes. Totalmente diferentes. Entendeu? Então, o jeito... Assim, uma pertinho da outra. Uma pertinho da outra, que é 1 ano e 11 meses de diferença, são todas. E se preparou do mesmo jeito, o corpo é o mesmo, mas acaba acontecendo coisas diferentes. E me conta uma coisa, você decidiu se preparar para o parto natural. Isso era uma vontade sua? Muito. Ou você que foi investigando e vendo quais eram os benefícios? O que poderia Não, eu sempre tive na cabeça que o parto é uma coisa natural que acontece no corpo da mulher. Você vai gerando, ele vai crescendo e tudo mais, ele tem que sair de uma forma natural. Não você puxar ele, entendeu? Você não puxa um braço para arrancar, entendeu? Você deixa naturalmente seu corpo fluir. Então eu sempre tive na minha cabeça que é uma coisa natural do meu corpo. Então, eu não falo como que é parto normal, eu falo que é parto natural, porque é natural do meu corpo colocar pra fora. Então, eu queria por isso. Porém, minha bolsa estourou. Depois de um dia super normal na minha vida, treinei de manhã, fiz live da minha loja até 10 horas da noite. E quando foi na madrugada,
ela nasceu 30 de novembro, era para ela ter nascido 2 de janeiro. Estourou minha bolsa, 2h30 da manhã. Eu fui pro banheiro, não tava nem com a bolsa maternidade pronta. Fui pro banheiro, falei, Fê, tem uma água aqui, eu acho que eu tô com escape de água. Não deu tempo de eu falar, ele tava 2h30 da manhã, ele já tava assim na porta. Como assim a água, não sei o quê. Aí a gente já catou o telefone pra Dola, a Dola falou, eu ia ter em Bauru, ela falou, corre pro hospital que eu tô te encontrando lá. E dito e feito, minha bolsa estourou, o primeiro médico me examinou, eu não estava com dilatação, nós tentamos induzir, né, por mais de 10 horas, tomei acho que 2 remédios pra ver se dilatava, não dilatou. Teve contração bastante? Nada. Tive nada. Aliás, eu sou muito forte pra dor, então eu falava pra minha médica, não sei se essa cólica que eu tô tendo é contração, porque pra mim tá suave. E não é. Pode ser que não. Tem paciente que teve, que ela já hospital, a médica falou, não sei como que você tá tranquila assim, porque você tá tendo contração. Eu tô sentindo uma cólica. É verdade. Mas eu não tive ar de dor. Não, eu tô brincando. Sim. Eu sentava e chorava desesperada, porque eu não tinha mais força pra sentir. Eu imagino. Dor. E eu fiz treinamento pra tudo, pra a hora que a dor estivesse intensa, se quisesse ir pra banheira. Mas na hora do expulsivo, que aí aperta mesmo. Aperta, o trabalho de parto é um pouco mais tranquilo, quando vai chegando na fase do expulsivo. Imagina eu no expulsivo, que se meu trabalho de parto já foi aquele sofrimento, você imagina no expulsivo, eu ia surtar. E aí deu mais de 10 horas lá, eu fazendo exercício pra ver se dilatava e tal, e aí a minha doula chegou pra enfermeira e falou assim, posso medir o coraçãozinho da nenê? Ela é enfermeira também, né? E ela é super conhecida lá no hospital, as enfermeiras autorizaram. Aí eu vi que ela mediu, escutou o coraçãozinho da nenê, pegou o telefone, quietinha, saiu lá pra fora e tal. O Felipe abriu a porta, viu que ela tava falando com a minha médica, falei, tem coisa errada. Sente, né? Eu falei, tem coisa errada. Ai, aí ela entrou e falou assim, eu sei que você se prepara, ela já entrou com esse papo, eu sei que você se preparou muito pra esse dia, pra ser normal, ser perfeito, a gente também, mas infelizmente a gente tá com uma oscilação do coração dela. A médica, por orientação, ela acha que é mais seguro a gente partir pra cesárea, mas a gente quer respeitar, porque dá pra prosseguir um pouquinho. Eu falei, você tá doida? Chama essa enfermeira que eu vou tirar minha filha agora. Eu esperar? Você tá louca. Você tava preparada pra isso? Não. Pra se tivesse que mudar os Não, eu fui chorando. Chorando porque eu tava nervosa, porque eu tenho medo de agulha. Tá. Esse era o meu medo da cesárea. Preferia sentir dor milhões de vezes. E aí, doeu muito pra tomar a injeção? Nada. Não dói. Meninas, nada. Mais medo do que falta. Eu acho que você fica tão você fica na ânsia, né, daquele momento que você... A minha não pegou, pra você ter noção, teve que dar 2. Aí, quando eu vi, eu já tava... Foi tudo muito rápido. A minha fotógrafa também, que a gente tinha fechado pra fazer o ensaio, ela apareceu lá, descabelada. Eu falei, meu, que isso? Falaram que você tá entrando em trabalho de parto de madrugada. Eu achei que ia demorar. Eu falei, não, vambora. E deu tudo muito certo. E pra ajudar ainda, ela não chorou a hora que saiu, né? Quase aí você fica... Não, o coração oscilando, ela não chorou. O Felipe meu marido, ele é moreno, ele tava branco. Eu falei, meu Deus. Aí o pediatra que tava lá já trouxe pro meu peito. Aí a hora que ela me viu, ela deu uma choradinha. Eu falei, não, tá tudo bem. E a minha médica falou, ela é perfeita. E ela A gente tem disso, né? Que tirou o neném, já tem que... Não. Aí depois ela explicou que não tem mais isso e tal. E ela conversou depois que ela, apesar de ser prematura, ela era perfeita. Não ia precisar nem ir pra... Não precisou. Ela tomou 12 horas de banhinho de sol e só. De luz, perdão. E só. Ela não teve nada, nenhuma complicação.